go, make my body go, make our bodies higher and higher. Salve, salve galera do primeiro ano, aquele abraço, professor Helder na área. E hoje nós teremos aula sobre o capítulo 10, que vai falar sobre religião, filosofia, fé e razão. Assuntos que parecem contraditórios no primeiro momento, mas que a partir desse capítulo nós vamos ver que filósofos, pensadores, que acabarão se tornando santo para o cristianismo, acabam criando esta concepção da possibilidade de fé e razão. E isso vai ser uma corrente lá da Baixa Idade Média chamada patrística, que aceita e fala sobre a possibilidade de fé e razão andarem juntas. E quando a gente fala de patrística, nós teremos que falar sobre 3 filósofos, e o livro de vocês vai falar sobre isso, que acabaram se tornando santos, como eu falei agora há pouco, que vai ser Santo Agostinho, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho, que vocês vão ver que vai ter uma vida aí, bem complicada, principalmente na sua adolescência, vai acabar escrevendo um livro chamado Confissões, para mostrar que uma pessoa que tem uma vida torta pode acabar ascendendo, chegando à perfeição. São Anselmo, ele vai acabar falando da perfeição absoluta, ele vai falar muito sobre isso e que essa perfeição só pode ser Deus. E São Tomás de Aquino, ele vai começar a forjar o que mais tarde será chamado de escolástica, que é o princípio eclesiástico, e ele vai beber muito na fonte de Platão e de Aristóteles, enquanto Santo Agostinho ele vai se fundamentar muito no princípio de ideia de Platão. São Tomás de Aquino vai falar muito de Deus como o primeiro motor, a primeira força, que é exatamente o que Aristóteles trabalha. E a partir disso eles vão falar da perfeição absoluta, que seria Deus. E para isso eles vão trabalhar em cima de 3 argumentos: o argumento ontológico, cosmológico e teológico. Mas quem vai detalhar cada ponto deste capítulo não será eu hoje aqui no canal. Hoje nós teremos um convidado especial, um professor, que é o professor de ensino médio do SAS, que é o professor Sérgio Feitosa. Então vocês irão ficar hoje aqui no canal com esta participação especial e eu estarei já ao vivo no Meet trabalhando cada ponto deste capítulo com vocês. Então fique agora com a aula do professor Sérgio Feitosa. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, professor Sérgio Feitosa, para que possamos discutir mais um pouco de filosofia, para que possamos crescer um pouco mais nessa área do conhecimento que é tão amiga do saber, que é tão parceira da nossa compreensão de mundo e de si mesmo, que é a filosofia. Mais uma vez, vamos traçar aqui uns paralelos sobre a relação que existe entre religião e filosofia. Tá certo? Pessoal, lá na Idade Média, alguns pensadores como Santo Agostinho, Santo Anselmo e Santo Tomás de Aquino vão estabelecer que Deus existe, Deus não apenas existe, como Deus é essencial em nossas vidas. Esses pensadores medievais, ocidentais, são, via de regra, unânimes em aceitar a existência de Deus e a importância de Deus em nossas vidas. Santo Agostinho é um dos pensadores mais importantes, não só da igreja, mas da filosofia de um modo geral. Santo Agostinho, ele é um cara que acredita vai além da própria religião. Agostinho de Hipona, como alguns também o consideram, é um pensador que está ali entre os séculos 4, 5 depois de Cristo. Teve uma vida tumultuada na adolescência, mas depois que ele se converte, ele é um cara que, como dizemos, anda na linha, tá? Mais do que na linha, numa linha ascendente. Ele quer encontrar o céu, ele quer salvar a sua alma. E por conta disso é um cara que vai escrever, meu Deus, bastante sobre religião, filosofia.
ele é muito influenciado pelos neoplatonistas, pelos estoicos e por São Paulo, tá? O apóstolo Paulo. E pessoal, Santo Agostinho, ele vai, entre outras coisas, representar o auge do que nós chamamos de patrística. O que seria essa patrística? Uma corrente filosófica, uma corrente de pensamento medieval que define que há uma relação íntima entre fé e razão. Em outras aulas, nós pontuamos a dificuldade ou até impossibilidade de haver uma relação próxima entre fé e razão. Lembra-se disso? Pois é, Santo Agostinho e a patrística querem provar o contrário, que essa relação não só é possível, como ela é necessária e ela é indispensável para que você possa aprender filosofia. Chega a ser até uma pré-condição, um pré-requisito, você estudar teologia. Razão não é uma questão de pensamento apenas, ou inicialmente pensar. Razão é uma questão de fé para a patrística. Santo Agostinho, na patrística, que é a escola dos pensadores que são padres, diz que todos nós temos um livre arbítrio na vida. Você quer seguir pela esquerda ou pela direita? Quando a sua vida sofre essa divisão, meu Deus, por onde eu devo começar? Santo Agostinho diria que você já começou bem, invocando o nome de Deus. Mas você precisa pensar. É através da razão que você vai encontrar o caminho certo. Eu devo ir, meu Deus, por qual dos caminhos? Se você raciocinar, se você observar as dificuldades de um, as vantagens de outro, se você usar o seu senso racional e crítico, você vai encontrar o caminho. Mas se mesmo assim você sentir que está difícil, bateu a insegurança, então é a hora de você acender a luz interna da fé. E através de uma oração, você poder pedir a Deus que lhe ilumine, pois as verdades são reveladas. Nós buscamos em Deus as verdades. Deus nos revela as verdades. É do céu que vêm essas verdades. O que Platão chamava de reminiscências, Agostinho chamará de verdades reveladas. Tá certo? Santo Tomás de Aquino é um pensador que vai aparecer lá na frente, século XIII, e pensar muito parecido com Agostinho, porque, afinal de contas, ele é um teólogo, ele é um religioso, ele é um clérigo medieval. Então, a fé e a razão estariam muito próximas. Na verdade, estariam indissociáveis. Só que Santo Tomás de Aquino, que representa um outro momento da filosofia e teologia medievais, ele não pertence mais à patrística agostiniana. Tomás de Aquino agora representa a chamada escolástica, que é uma corrente ou uma tradição, uma tendência de pensamento que dá à razão um pouco mais de maturidade ou liberdade que Agostinho não dava. Se Agostinho diz que a fé está muito acima da razão, Tomás de Aquino diz que ela está acima da razão, mas só acima da razão. Não está tão acima da razão. Para muitos estudiosos, Santo Tomás de Aquino ele praticamente chega a equilibrar fé e razão, como se fossem duas dimensões de uma mesma estrutura. Enquanto Agostinho sofre uma profunda influência do pensamento de Platão, Agostinho acredita não exatamente em dois mundos, mas ele chama de duas cidades, das quais a inteligível é a cidade de Deus, que está acima da cidade dos homens. Através do livro homônimo, A Cidade de Deus, ou de Confissões, Agostinho expressa o seu pensamento religioso e filosófico,
E Santo Tomás de Aquino, através de Suma Teológica, também expressa a sua visão mais racional, mais voltada para o empirismo. Tomás de Aquino, ele busca em Aristóteles a própria ideia do motor invisível, do primeiro motor que é Deus. Então, pessoal, temos até aí uma relação de dependência, observe vocês, da razão para com a fé. Então, pessoal, quando nós encerramos a Idade Média, de Agostinho, Tomás de Aquino, e começa a chamada Idade Moderna, alguns nomes como René Descartes e Blaise Pascal vão mudar essa visão de relação entre filosofia e religião. Porque Descartes e Pascal são pensadores que inauguram o chamado racionalismo. Uma corrente de pensamento que diz que a explicação de tudo está na mente, na razão, com uma profunda relação com o divino. Descartes acredita em Deus. O cara do penso logo existo acredita em Deus. A geometria analítica que ele cria tem um quê de religiosidade além de matemática. René Descartes é um cara que acredita no inatismo, só que Descartes é um cara que não está assim, digamos, tão subserviente à religião como foram os medievais, patrísticos, escolásticos. Blaise Pascal vai na mesma esteira que Descartes, no sentido de tentar provar matematicamente a existência dessas forças, digamos assim, divinas que a religião oferece. Para Blaise Pascal, até uma espécie de um postulado, uma proposta matemática, quando ele diz que se Deus não existe e eu não acredito, não há um problema. Se Deus não existe e eu acredito, continua não havendo um problema. Se Deus existe e eu acredito, meu Deus, não é problema. Acertei a questão. Agora, problema pode existir se Deus existindo, eu não acreditar. Se não existe problema em acreditar com Deus não existindo, mas existe problema em não acreditar com Deus existindo, acredite, é melhor. É a proposta que faz, então, Pascal. Então, pessoal, observe vocês que na modernidade, a filosofia ela volta a ganhar força, que já teve um dia lá na antiguidade, mas perdeu um pouquinho na Idade Média, no que tange à razão. O poder da filosofia através da razão frente à fé, na modernidade, ganha força, ao ponto de dizermos, inclusive, que um dos pilares da modernidade é o racionalismo, mas que, repetindo com Descartes e Pascal, continuam ainda numa relação muito forte com a crença em Deus. Capítulo 10, pessoal, ele encerra citando pensadores nada religiosos, como Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre. São pensadores que não só negam Deus, como analisam os efeitos negativos da fé em Deus para a história e para a existência humana. Karl Marx diz que a religião chega a ser um ópio para o povo, um instrumento de dominação ideológica. Nietzsche, no seu famoso A Gaia Ciência, vai dizer lá num dos seus aforismos que Deus está morto, nós o matamos, e ele continua morto. E Jean-Paul Sartre vai negar Deus, pois o inferno são os outros. Muito embora também, se Deus não existisse, quem sabe, nem o homem existiria. Porque no fundo, os existencialistas acreditam que há um lado muito positivo na religião, que nós mesmos, homens, é que distorcemos. Mas, pessoal, no mais era isso, tá certo? Espero que vocês tenham entendido bem o capítulo, nossas reflexões. E no mais, pessoal, bons estudos. Até a próxima. Um forte abraço. Como eu falei
falei, excelente aula sobre o conteúdo para aqueles que não puderam assistir lá no Meet ao vivo ou você que esteve comigo lá no Meet e quer rever a aula. Bom, a gente vai se ver em agosto, nós teremos uma semana de recesso agora em julho e a gente se vê na próxima aula. Até lá!